Fala, senhores, tudo bem? Hoje o vídeo, a minha ideia aqui é fazer um vídeo bem didático, tá? Ou seja, sem ter aquele rigor científico, sem ficar mostrando fórmulas, equações, ou seja, a ideia aqui é ser didático para que todo mundo possa ter clareza e entendimento das relações aí entre reserva alcalina, cálcio e pH, né? Que acho que é bem importante entender isso daqui para não cometer diversos erros aí que eu vejo o pessoal cometendo, tá? E desequilibrando toda a água do aquário. Bom, basicamente a reserva alcalina aí, né, que ela é formada, 97% dela é formada por bicarbonato e carbonato, né? Então, todos os outros elementos a gente acaba ignorando. Para o aquário, o principal é isso. O pH a gente sabe que é a concentração de H+ na água, né? E na verdade existe uma gangorra, né? Existe uma relação aí intrínseca entre pH, carbonatos e bicarbonatos e cálcio, tá? O que é importante entender? Esse aqui é o principal, o básico. Você tem que entender qual é a relação de equilíbrio, tá? Ou seja, qual é o equilíbrio entre a minha reserva e o meu cálcio. Então aqui, se você olhar aqui, ó, nessa tabela que eu botei aqui, ó, se depois for possível, bate uma foto disso e guarda isso, que isso é importante, tá? Ó, botando aqui de perto, ó, ou seja, para cada 5 DHK de reserva, o equilíbrio do meu cálcio é 396, né? E assim por diante, né? Com 6 é 403, 7, né? Que é praticamente 7, entre 7 e 8, que é basicamente a flutuação da água do mar aí. 410 vai com 417, 420. E essa relação vai até 11, né? Ó. Então, esses valores aqui são os valores de equilíbrio, tá? Ou seja, o ideal é, se você mede a sua reserva e ela tá 7, o ideal, ou seja, vamos dizer assim, o valor perfeito seria o cálcio tá 410, tá? Uma coisa muito importante aqui, ó, que a maioria das pessoas não sabe. Para cada 2,8 de reserva que é consumido, vamos dizer, pelos corais, é consumido 20 ppm de cálcio. Então aqui é a primeira coisa muito importante para vocês entenderem. Imagina só a situação. Imagina que você num dia, você mede a sua reserva, ela tá 8,8 e o seu cálcio tá 423. Imagina que passa uma semana, aí você mede de novo e sua reserva caiu para 6. Qual é a conclusão que você vai falar? Nossa, a minha reserva estava 8,8, caiu para 6, caiu demais. Só que aí você vai lá, o seu cálcio estava 423, ele caiu só para 403, ou seja, ele caiu exatamente nessa proporção aqui, ó. 8,8 menos 6 dá os 2,8, 423 menos os 20 ppm caiu para 403. Só que a maioria das pessoas vai interpretar que a reserva caiu demais, mas que o cálcio se manteve estável. Por quê? Porque a maioria dos testes, você não vai conseguir medir 423 e nem 403. É provavelmente que nas duas medidas que você faça do seu cálcio, você nem perceba a diferença no teste, porque lembra, todo teste tem erro. Provavelmente você pode, nos dois testes, dar 410 de cálcio. Mas a reserva não, a reserva você vai conseguir identificar aqui, que ela caiu mais ou menos de 8,89 e caiu para 6, que são quase 3 pontos, né? Então o que a maioria das pessoas vão achar? Bom, o meu cálcio se manteve e a minha reserva caiu demais. O que o cara vai fazer? Ele vai querer corrigir só a reserva. E aí é o primeiro erro dele, ele vai querer corrigir só a reserva. E aí o que vai acontecer? Ele já vai começar a desequilibrar a sua reserva em relação ao cálcio, tá? Então, primeira dica, nunca, ou seja, é muito difícil no aquário existir um desequilíbrio grande entre reserva e cálcio naturalmente, entendeu? Sempre que acontece um desequilíbrio, é erro do aquarista. Ou ele dosou só suplemento de cálcio, ou ele dosou só suplemento para reserva, entendeu? Ou seja, naturalmente vai ser muito difícil perder-se o equilíbrio. É exatamente por isso que basicamente eu nunca meço cálcio. Eu parei de fazer teste de cálcio. Eu só faço teste de reserva, porque o cálcio ele é muito estável, ele é elemento abundante na água do mar, né? Só para vocês terem uma ideia, imagina que toda a reserva alcalina do seu aquário foi consumida, tudo, acabou a reserva, não sobrou nada, tá marcando 0. Ainda assim, sabe quanto vai ter de cálcio na sua água?
vai sobrar 360 ppm de cálcio, ou seja, é muito cálcio, entendeu? Então você percebeu que mesmo que se toda a sua reserva for consumida, né, os corais cresceram tanto, vai consumir toda a sua reserva, acabou a sua reserva. Obviamente eles consumiram reserva e cálcio, mas ainda assim vai sobrar 360 ppm de cálcio, ou seja, a sua preocupação com o cálcio tem que ser muito menor do que com a reserva, entendeu? Então qual é a dica? Sempre que você perceber que a sua reserva caiu, você vai dosar um suplemento que é conjugado, ou seja, um suplemento que vai aumentar a reserva e o cálcio ao mesmo tempo, entendeu? Para quê? Para não gerar desequilíbrio, tá? Hoje em dia, comercialmente falando, você vai ver que nas lojas vai ter um monte de suplemento que é só para aumentar a reserva e um monte de suplemento que é só para aumentar o cálcio. Para mim isso é um erro grave, tá? Se você está numa dúvida se a sua reserva está equilibrada, se não está equilibrada, se você deve dosar algo só para reserva, algo só para o cálcio, troca água. É a maneira mais fácil de você voltar para o equilíbrio, entendeu? Vai sair o mesmo preço. Em vez de você gastar R$100 num pote de suplemento só para reserva, compra um balde de sal e vai dar para trocar aí 50%, 60% da sua água, entendeu? Então essa é uma dica muito importante. Qual é o target, ou seja, qual é o meu objetivo quando eu mantenho um aquário? É nessa parte verde aqui, ou seja, eu tento manter a minha reserva entre 7 e 8 e o meu cálcio entre 410 e 420 mais ou menos. Que é esse gráfico azul aqui, ó. No geral, uma situação de equilíbrio, ó, você tem que tentar manter uma reserva aí. Eu mantenho na parte verde ali, mas tem gente que gosta de manter a reserva mais alta, né? Que eu acho besteira. Mas enfim, entre 6 e 10 de reserva e entre 400 e 430 de cálcio. Então qualquer valor que você mede aqui nesse intervalo, e nesse intervalo aqui de cálcio, ou seja, qualquer ponto que cai aqui dentro, você pode considerar que o seu aquário está em equilíbrio, tá? Porque é aquilo, os testes de reserva têm erro, os testes de cálcio têm erro. Alguns testes de reserva têm um erro bem grande, tá? Por exemplo, alguns testes, né, você não vai pingando, pinga uma gota, então tá lá, um de reserva, pinga dois de reserva, até que ele muda de cor, né? Então você pingou 7 gotas e deu lá, pá, então mudou de cor, minha reserva é 7. Só que você percebeu que ele mudou de cor, ele pula de 6 para 7, de 7 para 8, de 8 para 9, né? A sua reserva não está 6 ou está 7, ela pode estar 6.2, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, entendeu? Então aí alguns testes são mais precisos, né? Eles pulam, eles não dão esse salto de 6 para 7, ele consegue medir 6.4, 6.5, 6.6, mas não são todos os testes, então esse já dá um erro grande aí na sua avaliação, entendeu? Por isso sempre mantenha o seu cálcio, a sua reserva dentro desse quadrado azul aqui. Outra coisa importante, por que eu não tento manter um valor de reserva muito alto e de cálcio muito alto? Primeiro que não é natural, né? Não é assim que acontece na natureza. E segundo, que existe uma relação entre pH, cálcio e reserva, que ocorre uma precipitação natural, entendeu? Que é aquele fundo branco que fica na sua bomba, no seu aquecedor, que é o carbonato de cálcio. Conforme o pH vai aumentando acima de 8.4, ou seja, ele passou de 8.4, vai para 8.5, 8.6, começa o seu cálcio, a sua reserva vai precipitar naturalmente, tá? Então assim, vai começar a formar carbonato de cálcio naturalmente. Então assim, não adianta você querer manter o cálcio lá em cima, a reserva lá em cima, que o equilíbrio é instável, entendeu? Ou seja, vai acabar precipitando, ou seja, você vai ter que ficar gastando suplemento aí à toa, gastando dinheiro e vai deixar seu aquário mais instável. Ou seja, então, para conseguir manter aí uma reserva e um cálcio mais consistente, eu sugiro que você tente manter aí reserva por volta de 7, 8, tá? E cálcio 410, 420. Outra coisa importante aí, magnésio e potássio, né? Ou seja, a gente sabe que magnésio também é bem abundante e potássio também. Hoje em dia, né, tá na moda aí, muita gente quer dosar magnésio e muita gente quer dosar potássio, né? Só para vocês terem uma ideia, a maioria dos livros que eu tenho aqui, né, que são da década passada, a maioria deles nem sequer cita potássio e nem sequer cita magnésio, entendeu? E a maioria dos aquários de acróporas, lotado de coral, né, colônias grandes, todo mundo estava muito bem lá. Assim, ó, então, assim, de regra geral, se você é um cara que troca aí de 20%, 30% de água aí por mês, teoricamente é mais do que suficiente, tá? Para você manter aí
o seu potássio e o seu magnésio, ou seja, não vai ser necessário dosar, tá? Se você usa bálio hoje em dia, a maioria dos bálens aí acaba repondo um pouco de magnésio, de potássio, ou seja, então tudo bem, tudo ok. Mas em aquários que tem consumo menor, você pode manter muito bem aquários aí dosando só Calvácer, dosando só biocálcio, por exemplo, e esquecer que magnésio e potássio existe, entendeu? Ou seja, troca água de vez em quando e tá ok. Então aqui, ó, essa aqui é a formulazinha básica, né, ó. Cálcio em ppm é igual a reserva em DKH vezes 7,14 mais 360. Dessa formulazinha aqui que foi gerada toda essa tabela aqui, tá? Então se você botar a reserva aqui 5 nessa fórmula, vai sair lá que o cálcio é 396, entendeu? Então assim, essa aqui é bem importante você entender essas relações aí para não fazer a besteira de começar a dosar só suplemento pré-real, só suplemento para cálcio. Então assim, a minha dica é sempre dose suplementos conjugados. Biocálcio, Calvácer, se você for dosar o bicarbonato e carbonato de sódio para reserva, dose junto o cloreto de cálcio, entendeu? Para não desequilibrar, né? Porque como a gente viu aí, a reserva oscila bastante, mas o cálcio não, entendeu? Então você não consegue, a variação do cálcio dificilmente você consegue pegar. Já na reserva, para testes mais precisos aí você consegue. Então deixa eu ver aqui o que mais que tem para falar. Bom, acho que basicamente é isso. Aí eu vou fazer um outro vídeo depois explicando aí como você consegue dosar apenas calque, né, para aquários de baixo consumo, qual é a quantidade exata de calque que você tem que dosar no aquário para você conseguir subir sua reserva de 6 para 7. Ou seja, precisando ficar na tentativa e erro, no chute, tem uma conta certinha que você faz e você dosa exatamente a quantidade de calque que você precisa aí para elevar os níveis aí de cálcio reserva no seu aquário, ok? Então, o vídeo ficou longo aqui, não sei se eu consegui ser claro, entendeu? Passar a ideia principal aí, mas ou seja, eu tentei ser o mais didático possível aí, sem um roteiro pré-definido, entendeu? Só falando aqui de cabeça. Então, ou seja, qualquer dúvida que vocês tiverem aí, postem aí nos comentários embaixo aí que eu tento ajudar vocês, ok? Então é isso, um abraço.